Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está literalmente no coração da identidade de Deus, a Santíssima Trindade. Eu sei, pode parecer um conceito super complexo, mas vamos ver juntos como essa revelação não é um quebra-cabeça teológico, e sim a base do nosso relacionamento com Ele. Vamos lá desvendar isso? Bom, vamos começar pela pergunta mais fundamental de todas. Sabe, antes de qualquer doutrina, de qualquer prática, a questão que define tudo é essa aqui. Afinal, quem é Deus? E acertar essa resposta, nossa, é crucial. Pensa assim, é como a fundação de um prédio. Se a base tá certinha, tá sólida, tudo que vem em cima se encaixa, faz sentido. Agora, se a gente erra aqui, a estrutura toda da fé pode ficar meio bamba, entende? Então, onde é que a gente encontra uma das respostas mais claras sobre a identidade de Deus na Bíblia? Olha, um dos momentos mais poderosos acontece num lugar até aqui inesperado, lá no batismo de Jesus, no Rio Jordão. Esse momento é simplesmente extraordinário. Ali, nas águas do Jordão, a gente não vê só uma ação divina acontecendo, a gente vê as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos presentes, todos atuando juntos numa harmonia perfeita. Vamos olhar de perto cada papel. Primeiro, a gente vê o Filho, Jesus. É importante lembrar, ele não precisava ser batizado para arrependimento, porque ele era sem pecado. O gesto dele é de pura obediência e identificação. Quando ele entra na água, ele está se colocando no nosso lugar, no lugar da humanidade, para cumprir toda a justiça. É um ato de humildade radical que dá o pontapé inicial na sua missão. Logo em seguida, o Espírito Santo entra em cena. Ele desce de uma forma visível sobre Jesus. Isso não o transforma no Filho de Deus, mas o revela publicamente como o Messias, o ungido. É como se fosse a capacitação divina que inaugura oficialmente o seu ministério aqui na Terra. E aí vem o clímax. A voz do Pai rasga os céus. E não é um sussurro, não. É uma declaração pública, poderosa. O Pai faz questão de confirmar a identidade de Jesus para todo mundo ouvir. É o testemunho divino sobre o seu Filho amado. E essa é a declaração. Essa frase não cria a identidade de Jesus, ela a revela. É a confirmação do Pai de que Jesus é de fato o Filho eterno e que toda a obediência dele agrada perfeitamente a Deus. Um momento trinitário por excelência. Certo, então vamos sair um pouco da cena do rio e ir para o princípio teológico. O que esse momento no Jordão realmente ensina para a gente sobre a natureza de Deus? Bom, ele nos leva direto para o coração da doutrina da Trindade. E aqui está a grande questão, né? O paradoxo que muita gente se depara. A Bíblia é super clara em afirmar que existe um só Deus. Então como é que a gente concilia isso com a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo como pessoas diferentes? A resposta está em duas palavrinhas-chave: unidade e distinção. Unidade quer dizer que existe uma só natureza divina, uma só essência de Deus. Mas, dentro dessa unidade, existem três pessoas distintas e eternas que se relacionam entre si. O Pai não é o Filho não é o Espírito, mas todos eles são um só Deus. E esse símbolo aqui ajuda a gente a visualizar essa ideia. Não estamos falando de três deuses, de jeito nenhum. Isso seria politeísmo. Estamos falando de um único Deus, cuja própria existência é uma comunhão eterna de amor entre as três pessoas. A natureza de Deus é, em sua essência, relacional. Aí, uma pergunta muito comum é: tá, mas e o Antigo Testamento? A resposta é que a revelação de Deus foi progressiva. O Antigo Testamento não desenha a Trindade com todas as letras, mas ele deixa pistas muito claras. Deus usando o plural para falar de si mesmo, como em façamos o homem, o Espírito agindo de forma distinta e com poder, e o tal do anjo do Senhor que fala e é tratado como o próprio Deus. Tudo isso foi preparando o terreno para a revelação completa que veio em Cristo. Agora vamos para a parte mais prática. Por que tudo isso realmente importa para a nossa vida de fé? A resposta é bem direta, porque a Trindade é o motor da salvação. É fundamental entender isso aqui. A Trindade não é um detalhe teológico opcional, uma coisa para especialistas. Sem ela, a mensagem do Evangelho simplesmente perde o sentido. A salvação não é a obra de uma pessoa divina agindo sozinha, mas um ato conjunto e super harmonioso dos três. Olha só como isso se desenrola. O Pai é a origem de tudo, quem planeja a redenção por amor. O Filho é o executor, aquele que obedece e faz o trabalho duro na cruz. E o Espírito Santo é quem aplica essa salvação na gente, transformando o coração da pessoa e trazendo para essa vida nova. É uma obra perfeitamente coordenada.
E esse versículo de Efésios, nossa, resume tudo de um jeito maravilhoso. Temos acesso ao Pai por meio do Filho em um só Espírito. A Trindade não é só uma doutrina para a gente acreditar, é a própria estrutura de como a gente se relaciona com Deus. E isso tudo nos leva à nossa conclusão. Entender a Trindade muda o nosso foco. A gente sai de um conjunto de regras para um relacionamento vivo e dinâmico. Muitas vezes, a gente tenta entender a Trindade como se fosse, sei lá, um problema de matemática, um quebra-cabeça que a nossa mente precisa resolver por completo. Mas talvez essa não seja a melhor forma de abordar a questão. A verdade da Trindade revela que Deus, na sua própria essência, é comunhão, é amor, é relacionamento. Então a fé não é sobre decifrar um enigma, mas sobre ser convidado a participar desse relacionamento divino que sempre existiu. E aqui fica a reflexão final. Se o Deus que criou o universo não é um ser solitário, mas uma comunhão eterna de amor, como é que isso impacta a maneira como a gente se vê, como a gente vê a igreja e o propósito da nossa vida? A verdade de um Deus em comunhão de fato muda absolutamente tudo.